Você já imaginou acordar numa cidade com avenidas largas o suficiente para caber 20 carros lado a lado e não ver absolutamente ninguém? Nenhum carro, nenhuma pessoa, nenhum barulho. Só o vento passando por prédios imensos, modernos, completamente vazios. Parece cena de filme de ficção científica, né? Mas não é. Isso existe e custou bilhões de dólares de verdade. Hoje eu vou te contar a história de 5 megaprojetos que prometeram mudar o mundo e acabaram virando os maiores exemplos de desperdício da história moderna. Obras gigantescas, planejadas por governos poderosos, financiadas com fortunas inimagináveis, construídas com tecnologia de ponta e que hoje estão praticamente abandonadas. Mas antes de começar, deixa eu te fazer uma pergunta que vai ficar na sua cabeça durante todo esse vídeo. Será que o problema foi o tamanho da obra ou o tamanho da ilusão de quem a planejou? Fica até o final, porque no último caso você vai ver algo que está acontecendo agora, nos dias de hoje, e que pode ser o maior erro imobiliário do século XXI. Bora lá! Primeiro você precisa entender o que é um megaprojeto. Não é simplesmente uma obra grande. É uma obra que envolve planejamento de anos, investimentos que chegam a bilhões ou até dezenas de bilhões de dólares e uma promessa enorme de transformar a vida de milhares ou até milhões de pessoas. Podem ser cidades inteiras construídas do zero, aeroportos gigantescos, hotéis históricos, depósitos de materiais perigosos ou complexos residenciais futuristas. O problema com megaprojetos é simples. Quanto maior a ambição, maior o risco. E quando o risco se concretiza numa escala bilionária, o estrago é proporcional. Não é um empresário que perde dinheiro, é um país inteiro que paga a conta. São impostos, são recursos que poderiam ter ido para hospitais, escolas, estradas. E quando o projeto falha, esse dinheiro simplesmente desaparece, transformado em concreto, aço e silêncio. Vamos ao primeiro caso, e pode acreditar, esse aqui é um dos mais surreais da história. Myanmar, 2005. O governo decide mudar a capital do país. Não é incomum países mudarem de capital. O Brasil fez isso com Brasília. A Austrália fez com Canberra. Mas o que aconteceu em Myanmar foi diferente em praticamente tudo. A nova capital foi chamada de Naypyidaw, que em burmês significa algo como Cidade dos Reis ou Cidade do Sol. Um nome grandioso para um projeto ainda mais grandioso. Do nada, literalmente do nada, no meio de uma região rural, sem infraestrutura, sem população próxima, sem nenhuma razão logística aparente, o governo militar decidiu construir uma cidade inteira. E não uma cidade qualquer, uma cidade planejada para ser perfeita, organizada, limpa, moderna, com espaço para tudo e para todos. Eles construíram avenidas com até 20 faixas de rolamento. 20! Para ter uma ideia, a maior avenida de São Paulo tem 6 faixas por sentido. Naypyidaw tem avenidas que fariam a Avenida Paulista parecer uma rua de bairro. E essas avenidas, enormes, bem asfaltadas, completamente sinalizadas, ficam vazias. Literalmente vazias. Não tem engarrafamento em Naypyidaw. Não tem porque praticamente não tem carros. Construíram um parlamento gigantesco com mais de 30 prédios diferentes. Hotéis 5 estrelas com piscinas e campos de golfe, zoológico, estádio, museus, shoppings, bairros residenciais que se estendem por quilômetros. Tudo novo, tudo enorme, tudo vazio. Quando repórteres internacionais começaram a visitar a cidade nos primeiros anos, as imagens que voltavam eram perturbadoras. Ruas perfeitas sem nenhuma pessoa. Restaurantes abertos sem nenhum cliente. Hotéis com funcionários esperando hóspedes que nunca chegavam. Semáforos funcionando para carros que não existiam. Chegou a um ponto tão absurdo que as avenidas foram usadas como pistas de pouso improvisadas para aviões. Afinal, são largas, planas e vazias, perfeitas para pousar um avião, não para circular carros. Por que isso aconteceu? O governo militar de Myanmar tomou a decisão de mudar a capital de forma abrupta e secreta, motivado principalmente por razões estratégicas e políticas. Queriam afastar o poder do agito da antiga capital Yangon, que era o centro da resistência civil. Queriam uma capital que pudessem controlar completamente. O que não controlaram foi a realidade econômica.
ninguém queria morar lá. Funcionários públicos foram obrigados a se mudar, mas suas famílias ficaram para trás. Seus filhos continuaram estudando em Yangon. Suas esposas continuaram trabalhando em Yangon. O resultado foi uma capital com milhares de servidores públicos que vivem como se estivessem em missão temporária, esperando o dia de voltar para casa. Naypyidaw existe, tem nome, tem endereço, tem prédios, tem avenidas, mas não tem o que uma cidade precisa ter de verdade: vida. Agora vamos para um caso ainda mais extremo, porque se Naypyidaw é surreal, o próximo projeto vai um passo além. Imagina um prédio com 105 andares, visível de qualquer ponto de uma cidade inteira, que existe há quase 40 anos e que nunca teve um único hóspede. Coreia do Norte, 1987. Começa a construção do Hotel Ryugyong. O nome significa Capital dos Salgueiros, uma referência poética à cidade de Pyongyang. O projeto era monumental. Seria o hotel mais alto do mundo na época. 105 andares, formato piramidal, como uma montanha de vidro e concreto cortando o céu. 32 elevadores, mais de 3.000 quartos, 5 restaurantes rotativos no topo. Uma estrutura que colocaria a Coreia do Norte no mapa da arquitetura mundial. O problema começou logo nos primeiros anos. A economia norte-coreana, já fragilizada, entrou em colapso depois da queda da União Soviética em 1991. A Coreia do Norte perdia seu principal parceiro comercial e a crise se tornou devastadora. O país entrou num período de fome severa, com centenas de milhares de mortes. E as obras do hotel pararam completamente. Por 15 anos, a estrutura ficou lá. Um esqueleto de concreto sem janelas, sem acabamento, exposto ao clima e ao tempo. Um fantasma de vidro e cimento que crescia mais devagar que a vergonha do governo. Tanto que por muitos anos, o hotel simplesmente não aparecia nos mapas oficiais do país. Fotografar o prédio era proibido. O governo preferia fingir que ele não existia a admitir que havia fracassado. Em 2008, as obras retomaram. Uma empresa egípcia entrou no projeto. As janelas externas foram finalmente instaladas. O exterior ganhou um acabamento de vidro espelhado que de longe parece impressionante, mas o interior nunca foi concluído. Não há instalações elétricas completas, não há encanamento funcional em todos os andares, não há mobília, não há absolutamente nenhuma condição de receber hóspedes. O Hotel Ryugyong tem 105 andares de existência física e 0 andares de existência real. É o hotel mais alto do mundo sem um único hóspede na história. Uma escultura involuntária de concreto que pode ser vista de qualquer ponto de Pyongyang, lembrando todos os dias que algumas ambições custam mais do que qualquer nação pode pagar. O investimento total nunca foi oficialmente divulgado pelo governo norte-coreano. Mas estimativas independentes apontam que a construção consumiu em torno de 2% do produto interno bruto da Coreia do Norte por vários anos. Num país onde pessoas morriam de fome, bilhões foram gastos num hotel que nunca abriu. Se você está achando que esses exemplos são casos isolados de países com regimes autoritários, o próximo vai te surpreender. Porque aconteceu num dos países mais ricos da Europa, num período de enorme prosperidade econômica, com todo o planejamento técnico e financeiro que se poderia imaginar. Espanha, anos 2000. O boom imobiliário está no auge. O país está crescendo, o dinheiro está entrando, a construção civil está a todo vapor. E alguém tem uma ideia. Por que não construir um aeroporto moderno a 150 quilômetros de Madrid, na cidade de Ciudad Real, para aliviar o tráfego do aeroporto da capital? O aeroporto de Ciudad Real, oficialmente chamado de Aeroporto Central Espanha, foi inaugurado em 2008 com festa. Era moderno, tinha pista comprida o suficiente para receber os maiores aviões do mundo, terminal espaçoso, infraestrutura completa, capacidade para receber até 10 milhões de passageiros por ano. O investimento total girou em torno de 1 bilhão de euros, dinheiro privado, de consórcio de investidores espanhóis. O problema? Nenhum deles perguntou com seriedade suficiente: tem passageiro querendo usar esse aeroporto? A resposta, como o tempo mostrou, era não, não tinha.
O aeroporto operou por alguns anos com uma quantidade ridícula de voos, algumas rotas sazonais para destinos turísticos, nada que justificasse a estrutura gigantesca. Em 2012, 4 anos depois de inaugurado, o aeroporto fechou completamente, sem movimento, sem receita, sem futuro. O consórcio que o construiu entrou em falência. O aeroporto foi a leilão e vendido em 2015 por 10 mil euros. Isso mesmo, um aeroporto construído por 1 bilhão de euros foi vendido por 10 mil euros. Uma perda de 99,99% do valor. Hoje o aeroporto está fechado, mas a estrutura permanece. A pista está lá, o terminal está lá, os equipamentos estão lá. Tudo em relativo bom estado, preservado como se estivesse esperando que alguém apareça com um plano melhor. E o silêncio é absoluto onde deveriam estar os motores de aeronaves. O caso de Ciudad Real ficou famoso como exemplo clássico do que os economistas chamam de wishful thinking, planejamento baseado não em dados reais, mas no desejo de que as coisas funcionem de um jeito que não há evidência para sustentar. O boom espanhol criou uma euforia que embaraçou julgamentos. E quando a crise de 2008 chegou, revelou a fragilidade de decisões tomadas no calor do otimismo. Agora, vamos para um caso completamente diferente. Não é uma cidade, não é um hotel, não é um aeroporto. É um projeto que, se tivesse dado certo, resolveria um dos maiores problemas ambientais e de segurança dos Estados Unidos. Um problema que, até hoje, não tem solução. Estados Unidos, anos 1980. O que fazer com o lixo nuclear do país? Desde os anos 50, os Estados Unidos produzem resíduos radioativos a partir de usinas nucleares civis e de programas militares. Esses resíduos são extremamente perigosos. Alguns deles continuam ativos e letais por dezenas de milhares de anos. Você não pode simplesmente jogar no lixo. Você não pode enterrar em qualquer lugar. Você precisa de um local seguro, geologicamente estável, isolado, monitorado, onde esse material possa ficar por milênios sem contaminar o ambiente. Em 1987, o Congresso americano tomou uma decisão. O local seria Yucca Mountain, no estado de Nevada. Uma montanha no deserto, longe de grandes centros populacionais, com características geológicas que pareciam ideais para o armazenamento seguro. O projeto começou. Estudos foram feitos, túneis foram escavados, infraestrutura foi construída, bilhões de dólares foram investidos ao longo das décadas seguintes. Ao todo, o programa consumiu mais de 15 bilhões de dólares em estudos, escavações e planejamento. 15 bilhões de dólares para um projeto que nunca funcionou. Por quê? Porque o estado de Nevada disse não. Os moradores disseram não. Políticos disseram não. A cada governo que entrava, o projeto era reavaliado. Na gestão Obama, em 2010, o pedido de licença foi retirado. O projeto foi suspenso, indefinidamente. O resultado é que os Estados Unidos continuam sem um local definitivo para armazenar seus resíduos nucleares. O lixo radioativo segue espalhado em dezenas de locais temporários pelo país. Locais que não foram projetados para durar décadas, muito menos milênios. O problema que Yucca Mountain deveria resolver continua existindo, mas agora existe sem os bilhões que foram gastos e sem a solução que foi prometida. É um tipo diferente de fracasso. Não é uma cidade vazia ou um hotel sem hóspedes. É um buraco no chão, literalmente porque os túneis foram escavados, que consumiu uma fortuna e não resolveu absolutamente nada. E por último, o caso mais recente, e talvez o mais preocupante porque está acontecendo agora, no mundo moderno, com toda a tecnologia e informação disponível. Malásia, anos 2010. Um desenvolvedor chinês tem uma visão grandiosa. A empresa Country Garden, uma das maiores construtoras da China, olhou para o Estreito de Johor, na ponta sul da Malásia, e enxergou oportunidade. Ali, pertíssimo de Singapura,
uma das cidades mais ricas do mundo, seria possível criar uma cidade nova do zero. Não sobre terra firme, mas sobre ilhas artificiais criadas com areia retirada do fundo do mar. O projeto se chamou Forest City, uma cidade para 700 mil pessoas. Arranha-céus residenciais com design futurista, cobertos de jardins verticais, misturando natureza e arquitetura de um jeito que parecia saído de uma exposição de arte. Shopping centers, escolas internacionais, hospitais, marinas, tudo integrado, tudo sustentável, tudo de altíssimo padrão. O principal público-alvo? Compradores chineses. A ideia era vender apartamentos de luxo para a emergente classe média e alta da China, que estava cada vez mais interessada em ter propriedades no exterior. Forest City seria um destino ideal, próximo de Singapura, com infraestrutura de primeira, num país com custo de vida menor que os grandes centros asiáticos. As vendas começaram a todo vapor. Bilhões foram captados. As ilhas foram construídas, os prédios subiram. As imagens de marketing eram deslumbrantes. E então, a realidade bateu em várias direções ao mesmo tempo. O governo chinês apertou as restrições para a saída de capital do país. Ficou muito mais difícil para cidadãos chineses comprar imóveis no exterior. A base principal de compradores encolheu drasticamente. A pandemia de Covid-19 paralisou o turismo e as visitas ao empreendimento. A economia global entrou em turbulência e a própria Country Garden começou a enfrentar uma crise financeira severa na China, junto com outras grandes incorporadoras chinesas afundando em dívidas bilionárias. Hoje, Forest City tem prédios prontos, apartamentos entregues, infraestrutura instalada e está quase completamente vazia. Estimativas sugerem que menos de 9 mil pessoas vivem numa cidade projetada para 700 mil, menos de 2% da capacidade ocupada. Os apartamentos existem, são reais, são bonitos, têm vista para o mar, mas estão fechados, com a chave na gaveta de proprietários que moram do outro lado do mundo e que descobriram que compraram um apartamento num lugar que, pelo menos por enquanto, não é uma cidade de verdade. É uma cidade de papel que ganhou concreto, mas não ganhou vida. Megaprojetos não falham porque são grandes. Eles falham porque são rígidos num mundo que é fluido. Antes de encerrar, preciso te contar uma curiosidade que conecta todos esses casos e que muito pouca gente percebe. Em nenhum deles, o fracasso foi uma surpresa completa. Em todos os casos, houve economistas, urbanistas, engenheiros e analistas que levantaram a mão antes, que produziram relatórios apontando os riscos, que disseram: espera, esses números não fecham. E em todos os casos, essas vozes foram ignoradas ou silenciadas. Isso é o que os especialistas chamam de viés de otimismo em grandes projetos públicos. A psicologia humana tem dificuldade em lidar com a grandiosidade de forma racional. Quando um projeto é enorme, empolgante e associado ao ego de líderes poderosos, a tendência é suprimir as dúvidas. Quem levanta o problema vira o chato, o pessimista, o que não acredita no progresso. E aí bilhões de dólares viram concreto e silêncio. Agora deixa eu te fazer uma pergunta que quero que você pense de verdade. Esses projetos foram completamente inúteis ou tinham potencial real e foram simplesmente mal administrados? Porque tem um argumento interessante do outro lado. Brasília, por muitos anos, foi chamada de cidade fantasma. Foi criticada, ridicularizada, apontada como desperdício. Hoje é uma capital funcionando, com mais de 3 milhões de habitantes. Cidades planejadas às vezes precisam de tempo para ganhar vida. Naypyidaw vai continuar vazia para sempre? Forest City vai ficar abandonada por décadas? Ou daqui a 30 anos, alguém vai olhar para esses projetos e dizer: foi difícil, mas funcionou. Deixa sua opinião nos comentários. Quero saber o que você acha. E se conhece algum outro mega projeto que falhou ou que surpreendeu todo mundo e deu certo, conta aqui também, porque essas histórias são fascinantes demais. Inscreve no canal, ativa o sininho e volta aqui semana que vem. Tem muita história impressionante ainda por vir. Até lá!